Olá, meu nome é Daniel, sou acadêmico de Ciência da Computação da Universidade Federal do Tocantins e hoje eu e meu colega Ito iremos apresentar o assunto de análise sintática, que é um dos processos da compilação, da disciplina de paradigmas de linguagem de programação. O primeiro passo para entender o assunto é dar uma olhada no diagrama de compilação, que é um esquema simplificado. A gente pode ver a primeira parte é a escrita do código-fonte. O segundo componente, que é derivado do código-fonte, é o código-objeto. E o final desse caminho é o código traduzido em linguagem de máquina. A compilação nada mais é do que isso, uma tradução. E a gente vai tratar da parte do compilador, que começa com a análise léxica. A análise léxica gera tokens que são usados para fazer a análise sintática, que é a segunda etapa. E a partir da análise sintática a gente tem a análise semântica. Aqui do lado direito a gente pode ver esse esquema. E vamos falar agora sobre a análise léxica. A análise léxica nada mais é do que uma leitura caractere por caractere do código-fonte, separando as suas palavras, digamos assim, os seus símbolos significativos de acordo com a linguagem, nessa tabela que a gente vê aqui à direita. Ela agrupa todos os caracteres em tokens e esses tokens são usados mais para frente na análise sintática. A principal função da análise léxica é o scanner. Quem produz essa tabela separada, bonita do jeito que a gente está vendo aqui, é o scanner. Como a gente pode ver, a análise léxica e a análise sintática se conversam por meio dos tokens. A análise sintática pede o token para a análise léxica, que entrega os tokens para a análise sintática. E a análise sintática, por sua vez, entrega uma estrutura de dado, que geralmente é uma árvore de decisão, para análise semântica, já com as ordens de precedência e toda a estrutura do código para atribuir significado. A análise sintática não vai lidar com o significado dos componentes do código. Ela simplesmente vai lidar com literais. Se a gente tiver um número, o token passado para o parser, que é a principal função da análise sintática, será um int e não aquele determinado número ou o significado ou alguma coisa assim. É somente um literal. Todas as variáveis são abstraídas e contam todas como variáveis e simplesmente variáveis, bem como as funções, que são palavras que são reconhecidas pela gramática da linguagem como palavras reservadas. Por isso é um erro que a gente comete quando está começando a programar, que é usar alguma palavra reservada, como você não conhece muito da gramática da linguagem, usar uma palavra reservada como nome de variável. E isso atrapalha na geração de código. Agora vamos falar sobre a sintaxe. Toda linguagem de programação ela segue basicamente uma sintaxe rígida, que são todos os conjuntos estruturais de regras que são feitas para símbolos e palavras-chave, ou também conhecido como a gramática da linguagem. Dito que uma linguagem de programação segue a sintaxe rígida porque a fuga, de qualquer parâmetro desse de símbolo, palavra-chave, geraria um erro na hora da análise sintática. Portanto, é fundamental que seja seguida à risca. Todos esses conceitos são dados dentro da gramática da linguagem. Uma sintaxe ela ainda comporta para que o analisador siga um fio de instruções. Como assim? Por exemplo, se nós tivermos uma determinada linguagem que a entrada de dados é feita através do comando input. Para o ser humano, nós sabemos que input e read são coisas bastante semelhantes, para a nossa compreensão. Porém, a máquina interpretaria as duas palavras-chave de forma diferentes. Então, significaria para o analisador sintático duas coisas distintas. Os componentes de uma linguagem basicamente são símbolos, sentença, alfabeto, linguagem e gramática. Os símbolos são elementos mínimos de uma linguagem que, se a gente traduzisse, fizesse um paralelo
as linguagens que nós temos, por exemplo, linguagem portuguesa, linguagem humana, né, teriam as letras, elementos mínimos, né, da linguagem. Sentenças são conjuntos ordenados de símbolos que formam uma cadeia, uma string, né, como a gente conhece dentro da programação, que seria basicamente o que acontece quando a gente junta letras e forma uma palavra. O alfabeto é o conjunto de todos os símbolos, né, que pertencem a determinada linguagem. A linguagem é o conjunto das sentenças, né, como a gente formaria frases na língua falada. A gente forma sentenças, estruturas, né, de uma linguagem de programação. E a gramática é a representação das regras que devem ser seguidas dentro de determinada linguagem. Ainda, as linguagens de programação seguem a gramática livre, né, chamada gramática livre de contexto. Essa gramática livre de contexto, ela é um conjunto com os 4 elementos que estão citados aí, G é igual a N, T, P, S. Esses 4 elementos também são conjuntos, por sua vez, né? O N é a representação de um conjunto finito de símbolos não terminais. O T é a representação para um conjunto finito de símbolos terminais. O P é o conjunto de regras de produção. E o S é o símbolo inicial da gramática. Adiante aqui nós vamos ver o que essas terminologias representam, né? Os símbolos terminais, não terminais. Os símbolos terminais são basicamente os símbolos mais primitivos, mais básicos que formam as palavras da linguagem. Os símbolos não terminais, por sua vez, são variáveis, né? São bases da linguagem, mas são utilizados para representar todos os conjuntos da linguagem. O símbolo inicial é um símbolo não terminal, ou seja, uma variável, que marca o início da definição de uma linguagem, né, dos conceitos de determinada linguagem. E esses 3 tipos de símbolos, eles vão variar de acordo com a linguagem que você estiver trabalhando, de acordo com as regras de produção, né, da sintaxe da linguagem. As regras de produção, portanto, são um conjunto de regras sintáticas que são estabelecidas para a combinação de símbolos. O que seriam as combinações de símbolos? Dentro de uma determinada linguagem você pode combinar símbolos terminais e não terminais, ou até mesmo símbolos do mesmo tipo. Agora a gente vai falar sobre o parser. O parser, que é a principal função da análise sintática, e o objetivo do parser é verificar se uma sentença S em uma determinada gramática pertence à linguagem G. Então ele pega uma sentença inicial e verifica se essa sentença inicial é capaz e é suficiente para gerar uma gramática G, uma gramática que pertença a essa linguagem. A gente vê aqui no lado esquerdo um exemplo de input e output no parser. A gente vê aqui primeira a linha de código: se x é igual a y, então faça isso, se não, faça aquilo, 1 ou 2. O input no parser já vem dos tokens da análise léxica e ele já vem todo separado. Ele já entende essas coisas como literais. Então, ele não quer saber se a primeira opção é 1, se a segunda opção é 2. São inteiros e as variáveis são IDs. E as palavras reservadas, with, then e else, estão marcadas como palavras reservadas, que vão ser o comando. Como se fosse toda essa linha fosse para tomar uma decisão. É como se o nosso comando, if, then, else, fosse a nossa sentença S. E o parser ele verifica se a gente consegue chegar ao final, chegar a variáveis terminais com essa sentença S. Os parsers são divididos em 2 principais tipos, que são os top-down e o bottom-up. Basicamente a diferença entre eles é que o top-down começa da parte de cima e vai até a parte de baixo, na criação da árvore de decisão. E o bottom-up começa de baixo e vai até a parte de cima. Ambos terminam no fim do arquivo, que é um conjunto vazio dentro das expressões dadas ao parser. A gente pode ver vários tipos aqui, começando pelo top-down. A gente tem o top-down com retrocesso e sem retrocesso. O com retrocesso é um tipo de analisador que já não é mais
usado, a não ser em contextos muito específicos. Ele é um dos pioneiros dos analisadores e ele não é mais utilizado por não ser eficiente, porque basicamente esse retrocesso significa que para tomar a próxima decisão ele vai procurar, rodar até achar uma decisão que bata. Ele não aceita a precedência à esquerda. Ele pega sempre a precedência à direita. A precedência à esquerda gera um loop muito grande nele que é muito difícil de sair. Então, para eliminar esse tipo de coisa, a gente usa o sem retrocesso, que é basicamente os analisadores preditivos, que é você faz o código, pegar o seu literal e tentar descobrir qual é o próximo passo, ele acertar qual é o próximo passo, porque aí ele não precisa ficar batendo e caçando na força bruta. Ele vai lá, descobre qual é o próximo passo, dado uma determinada gramática, dentro de um determinado contexto, uma determinada linguagem, ele vai descobrir qual é o próximo passo, que é possível, dentro de uma gramática bem definida, ele descobre qual é o próximo passo e toca para frente. Então a gente não precisa mais do retrocesso. Os bottom-up, a gente tem os LR parsings, que são o LR 0, o LR simples, o LR canônico e o lookahead LR. Uma das grandes diferenças entre esses dois tipos de parsings é que o top-down ele trabalha expandindo uma variável inicial. Então, ele pega, por exemplo, a nossa sentença S e vai abrir todas as possibilidades que o código traz. Ele vai abrindo, até ele chegar em todos os terminais nas pontas da árvore. Enquanto o bottom-up, ele pega todos os terminais e vai tentar chegar naquela expressão inicial. Ele vai tentar reduzir a árvore. Digamos que ele comece com 4 terminais, ele vai reduzindo nível a nível até chegar em apenas uma sentença inicial. E é essa comparação que a gente vai ver agora entre eles. Dada a gramática, S gera um não terminal A e um terminal C. E, por sua vez, o A gera um terminal A e B. A gente pode ver do lado esquerdo o LR e do lado direito o LR. Partindo da nossa sentença S, ele vai gerar um A e um C. E o nosso A, que é não terminal, vai gerar um A e um B. Observe que o C está no mesmo nível que o não terminal A. Ou seja, eles foram gerados na mesma linha de gramática. Enquanto no LR, os nossos terminais estão todos no último nível da árvore e estão reduzindo. A e B são reduzidos para encontrar o A não terminal. E o C é reduzido para encontrar nossa sentença S no LR. Agora a gente vai fazer um exercício básico para poder identificar um erro sintático. Observe o código Java abaixo. A gente tem uma declaração de função com 2 parâmetros e essa função é só para determinar quem é o maior deles dois. A gente pode ver que existem 3 erros nesse código. O primeiro é que os parâmetros dessa função maior não estão separados por vírgula, ou seja, o parser não vai receber o tipo dessas variáveis. Ele não vai entender que A é um ID e que o integer é um tipo para A e, portanto, ele não vai conseguir gerar árvore em função disso. Bem como na terceira linha, uma regra da linguagem que é terminar as expressões, todas as linhas, com ponto e vírgula. E também a gente tem na penúltima linha um bloco não fechado. Ou seja, na primeira situação, esse bloco não fechado ia ser contado como fechamento do else e a função ia ficar sem fechamento. Ou seja, a árvore não ia ter um final. Definindo todas as características da sintaxe de uma linguagem e das regras,
nós temos um exemplo em uma linguagem hipotética de como funcionaria em termos de funcionamento de um bloco de código. Primeiro nós temos o input, né, N, e o output X, que é o que vai ser recebido e o que vai sair a partir das instruções dadas nesse programa. A atribuição do valor 0 a um determinado X, determinada variável, um símbolo não terminal, né? E nós temos uma instrução de um for. Nós podemos expandir isso para um autômato, que nós visualizamos aqui nessa tela, onde a gente vai ter a declaração, né? As declarações, onde a gente atribui um estado da variável, e a gente tem a atribuição, aliás, o estado também, né, de um for. Dentro do for a gente vai poder observar que a gente vai ter, né, o for header, que é o cabeçalho, né, da escrita do for, que vai ser padronizado dentro da linguagem. Um do, que vai ser a função que vai ser descida dentro desse for. O que precisa ser feito para que esse for chegue até o end, né, que seria a sua condição de parada. Expandindo ainda, nós temos um for header, né, que ele, nessa linguagem hipotética, ele é composto por uma variável que ela tem um valor, né, e o valor ele vai percorrer até outro valor que vai determinar a sua condição de parada. O cabeçalho da função seria um padrão dentro da linguagem. Ele segue esse padrão, então nós temos que a sintaxe da linguagem tem que seguir esses padrões para que você não tenha nenhum erro dentro da sua estrutura. Ainda nós podemos visualizar que o valor ele pode ser uma variável, um dígito, né? Você pode, apesar de você seguir esse padrão para o cabeçalho, você pode colocar um valor integral ou uma variável que representa um valor. E dentro das variáveis nós ainda podemos expandir, né, para dois tipos primitivos, que seriam dígitos ou strings, né, caracteres. Valores possíveis que essa variável pode assumir. Obrigado, até a próxima. Eu me chamo Ítalo Machado, meu amigo é o Daniel de Jesus.